que é ser negro dentro desse contexto onde quem enriqueceu a partir do tráfico transatlântico. Então ele vai falar assim, porra, o que que é ser negro? Essa busca de identidade dentro disso tudo, porque você só é negro no Brasil por conta do tráfico transatlântico. Não Uhum. tem, não tem dentro disso tudo, não de uma maneira geral, e aí eu ia estar me pondo em xeque, mas de uma maneira bem ampla cara, negro no Brasil, a chance de você ter chegado aqui por tráfico é 99,99%. Quando você falou, Diego, sobre o fundo do mar e tal, eu também, eu já tinha passado pela minha cabeça, mas quando você falou, tipo, ilustrou muito, assim, né? E você falou de filmes e tal, só que na minha construção aqui, quando essa cena acontece de tipo, geralmente isso acontece quando o filme inicia numa parte da vida da pessoa em que tipo assim, olha, aqui eu podia ter dado muito ruim, Sim, tá ligado? E aí se a gente pega essa música e inicia ela lá Nem Todo Mar é Calmo, repetindo, a gente, na minha visão, por mais que ele esteja descendo ali na profundeza, não é morte. E é por isso mesmo que, tipo, que ele diz outras coisas que mostram sobre isso. Então, pra mim, é como se ele, tipo assim, beleza, eu poderia morrer aqui, uhum, mas eu não vou. sim, Então, tipo, é, 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 ele fala de coisas que mostra uma, uma necessidade de viver, né? Então, sim, o mar de guerra vai lembrar meu nome. Beleza, se acabar ali, ok. Eu quero ser lembrado, mas assim, quando ele diz que ele já foi marcado para morrer e ele buscou formas de continuar vivo, né? Se escondeu no colo de Oiá, uhum, de Euá, e abençoado por Oiá, eu confio em meu caminho, coragem, prometa nunca me largar. Cara, para mim é tipo assim, por mais que eu pudesse morrer, eu estou submerso em tudo uhum, isso que eu já trouxe à tona aqui, minha vida já passei por muita coisa nessa vida e poderia me dar por cansado aqui. uhum, Tipo, posso estar cansado, mas morto não. E aí quando sai disso, eu acho que aí pior que o mal, né, que é a próxima música, uhum, eu acho que ela meio que é como se o interlúdio tivesse aqui, né, do interlúdio, uhum, né, e aí sim, deu meia-noite, tá aqui e o mar de guerra tipo tá lá embaixo, mas assim fa- faz um triângulo sim. que volta, sabe? Faz É, meio que a jornada do herói, né, cara? É bem assim, é, tipo assim, todo mundo chega no fundo do poço e vai voltar. exato. Eu concordo. E tu falou uma parada ali, e eu acho que, ó, assim, primeiro eu preciso destacar que eu acho legal como o Lucas trouxe uma visão bem social da parada, eu achei foda, pra dar Sim, essa outra camada, né? Tira do lírico e bota pro Sim, social, e tipo assim, o Mar de Guerra exatamente. vai lembrar teu nome, você é só mais uma engrenagem, né, nessa máquina. Massa, sim, eu acho que eu não quero nem desenvolver, porque eu acho que cabe a ele e ficou muito legal isso que ele fez. Mas voltando para essa parte poética, enfim, né? E acho que é muito foda. E te ouvindo falar aí, me vem muito na cabeça que, tipo, tanto o disco poderia ter começado nessa faixa e ele ir construindo essa, ao longo do disco, tipo assim, é meio que essa, Uhum. que o nem tem, né? conceito, Tipo, a busca é. do É, conceito. A busca do conceito. entra Não, aquela mas isso vinheta, sou eu né? brisando, sou eu brisando. Tipo Sim, assim, não, eu Entra, entendi, mano. você entra quer aquela entender como vinheta, né? você quer entender como eu Como, cheguei como até que eu aqui? cheguei, Teji? É, como Como que eu cheguei, ah, sabe? a E minha vida podia ter cabe. dado muito É, ruim, mas entenda é. como eu cheguei até Vamos aqui. aqui, volta. Aí volta o disco. Realmente é uma Sim, releitura do sim, conceito que fica aí. De repente, sim, eu vou montar uma playlist com essa no começo e quero ouvir, e sabe? Vou ver como é que sim. fica. Vou Pode montar ser essa playlist interessante. e quero ver, quero ter essa visão. Porque esse é um ponto, é o que eu chamo, não sei se de maneira correta ou não, é um ponto de inflexão do disco. É tipo assim, Uhum. daqui pra frente não dá pra ir mais pra baixo. Daqui pra frente é só pra cima. Tanto que
quando a gente vai falar, né, da próxima música, ela já começa diferente. Ela poderia começar mais Sim. soturna, ela já começa para cima. Então, eu acho que tem muito disso, né? Mas É, enfim, eu não vejo tão pra cima, eu vejo subindo. sim, Eu vejo subir. subindo. Não, para E aí cima em no relação final, a ela, no né? final dessa, sim. Aqui no final dessa ele tá buscando, é como se tivesse chegando no fundo do poço, como você falou, mas tipo, se Uhum, fosse um poço com água, vamos pensar assim, é como se uhum, estivesse chegando lá para pegar impulso para subir, porque sim, é como se ele estivesse pedindo ali, né, para a sim, espiritualidade, para guiar ele ali, né? sim, sim. Nos próximos passos do que vai acontecer e tal. Uhum, Enfim, eu achei muito legal. Achei ele traz um. Tem algumas referências, eu sei que deve ter, né? Não cheguei a pesquisar para me aprofundar, mas ele traz algumas coisas assim, por exemplo, essa tenda dos milagres que ele fala aqui, sim. né? Que a tenda do milagre não caia. Meu passado, meu passado cristão me remete a Uhum, uma coisa, mas eu entendo que tem outras coisas tem, por trás disso aqui também, sabe? Eu achei muito legal. E aí sim, ele fala que a Bahia continue meu lar, né? Pô, isso é uma parada que tem um peso acredito que tipo para uma pessoa preta que vive na Bahia é diferente de uma pessoa preta que vive em São Paulo, mano. Com sim. certeza. Tá ligado? Eu tava ouvindo na academia ontem, e aí quando bateu essa parte, eu fiquei pensando, falei assim, porra, mano, porque outro dia eu vi um corte, né? Acho que deve ter passado por muita gente esse corte, que era um corte de uma entrevista de onde eles estavam entrevistando uma mina que ela é influencer também, né? E ela é de algum país do continente africano, não vou me lembrar qual é, e eles perguntam qual que é a maior diferença entre o negro brasileiro e o negro de lá. E ela fala que. E ela pega um viés de uma narrativa que os caras gostaram, né? Que parece que ela tá criticando o fato da gente se perceber negro e falar sobre os efeitos do racismo como se fosse algo mimizento. Mas eu não vi dessa Uhum, forma. O que ela traz é que assim. L- Lá não tem essa questão porque você olha para os lados e todo mundo é negro. sim, sim. A maioria é negro. Então a sensação é igual o Baco comenta aqui, de lar, tá ligado? De lar. Uhum, Assim, tipo, mano, aqui é lar, eu tô com os meus, né? E uhum, quando eu ouvi isso, me remeteu a esse corte dessa entrevista e eu falei, cara, deve ser muito louco isso, porque essa sensação de deslocamento constante e evidência, né, de sermos negros numa situação como numa sociedade como a daqui de São Paulo, uhum. isso a pessoa não deve ter, assim, na Não Bahia. tem. Você pode talvez olhar. Não estou falando da Bahia assim, né? Lógico que eu não estou falando da Bahia por Sim, inteiro, que eu também nem conheço. Mas vamos de uma resumir maneira assim: genérica, né? as lugares que tem a maior população preta de lá, Salvador e aí por aí Mano, vai. Essa sensação você deve perceber alguma coisa de classe, mas de raça eu acho que deve ser muito menos. não, cara, eu posso dizer por experiência própria, eu morei 10 anos em Salvador. Então, tipo, não é assim, não. Salvador é muito racista e esse paradoxo, claro que eu não vou definir Salvador a partir do meu ponto de vista, mas olhando por esse prisma, é um paradoxo, a cidade mais negra fora do continente e tem muita desigualdade racial e social e no Nordeste, de maneira geral, de acordo com a minha leitura, a desigualdade social ela carrega a raça nas costas muito facilmente, sabe? Você Uhum, vê que é muito atrelado. Então, em Salvador, não eu posso dizer, é foda, é maneiro, há de fato essa conexão ancestral, mas a gente não pode, de certa maneira, romantizar e dizer que isso não vai acontecer. sim, Até porque isso gera muita expectativa e esse sentimento, né? E aí, quando tá falando, eu queria remarcar
dois autores que são muito importantes para isso, né? A Marimba Ana, ela vai chamar esse sentimento de Maafa, né? Essa saudade do que se perdeu na travessia. É, de tu tentar imaginar como seria viver sem o atravessamento do que o racismo Sim. foi para essa travessia atlântica. Então, a Marimbaânia ela vai chamar de Maafa. E o Achille Mbembe ele vai dizer que é o devir negro, né? Ele vai dizer de como é que o conceito de negro foi transformado a partir desse princípio de acumulação de capital que no contexto colonial, principalmente olhando para a nossa realidade, o que é ser negro dentro desse contexto onde quem enriqueceu a partir do tráfico transatlântico. Então ele vai falar assim, porra, o que que é ser negro? Essa busca de identidade dentro disso tudo, porque você só é negro no Brasil por conta do tráfico transatlântico. Não Uhum. tem, não tem dentro disso tudo, não de uma maneira geral, e aí eu ia estar me pondo em xeque, mas de uma maneira bem ampla, cara, negro no Brasil, a chance de você ter chegado aqui por tráfico é 99,99%. Então, tipo, o que se faz com a identidade negra a partir disso? O que é ser negro a partir disso? Aí o Ashley Mambembe vai falar do conceito de devir negro. É muito interessante pesquisar esses conceitos que eles vão explicar exatamente isso. É, Legal. essa sensação de se sentir em casa, onde raça não é um fator, onde ela não divide classe, onde ela não marca classe, talvez, sabe? Todo mundo Uhum. preto e todo mundo pobre, todo mundo preto, todo mundo rico, todo mundo preto, todo mundo preto. Então, é uma aproximação. Talvez seja um sentimento que nós não venhamos a conhecer. Por isso que tem Uhum. essa e aí eu não quero inflamar, né? Tipo assim, essa disputa. Por isso que eu não valido Diego Silva. Não valido quando sempre vem essa questão de classe, aí vem os marxistas, não sei o quê, porque a gente sabe que classe, dentro de todo o contexto mundial, foi pautada a partir da acumulação primitiva de capital dentro do novo modelo capitalista que foi baseado em escravidão. Então, as nações que se fizeram ricas se fizeram a partir de um ativo muito valioso naquele século XVI, XVII, que era a escravidão. Então, e a escravidão ela foi justificada a partir do racismo. Então, vai muito disso. O que eu quero dizer com isso, no Uhum. final das contas, talvez a gente só sinta, de certa forma, esse sentimento de sou apenas um homem negro no continente. Eu estou sendo Sim. bem Sim. otimista. Você, talvez mais do que eu, por ser um homem negro retinto. Sim. Mas e aí para não deixar escorrer, eu vou lembrar uma passagem que Fanon comenta, que muitos martinicanos, quando entenderam que eram negros de fato e voltaram, e eu até falei isso no especial, que voltaram com esses olhos de negritude para a África, assim, beleza, mas vocês renegaram isso aqui um tempão, a gente não aceita, sabe? Então, olhar, não que isso aconteceria ou não, mas, tipo, tem muita Uhum. gente que não é retinta que dependendo do lugar, vai ser lido como claro e não vai ser lido como Sim. preto, basicamente. Sim. A gente tem esse grau da chuva que eu acho muito bom de maneira global, que é o negro no Brasil, né? Eu acho que o negro é um termo muito acertado que ele traz. Cara, nós não somos pretos, eu sou um homem negro, eu não sou um homem preto, eu não sou preto retinto, sou negro. Não tem como destacar da minha história o atravessamento do racismo e da escravidão. Para mim, isso justifica muita coisa. Massa. Não disso ter acontecido, mas, pô, eu tenho a justificativa, eu posso me colocar Sim. aqui e buscar minha negritude. E, ok, mas aí volta essa questão, né? Tipo, o que é ser negro nesses contextos, o que é viver com essa dúvida de como seria se raça não atravessasse a nossa constituição subjetiva. Eu acho que é um pensamento muito legal, mas enfim, voltamos aí. Voltamos. Bora lá. O Alisson e Black não vão comentar mais nada sobre essa faixa? Vou comentar, mas vou esperar o Alisson. Então, cara, essa faixa, ela tem para mim uma conexão com um livro que é Bahia de Todos os Santos, do Jorge Amado. E eu vou explicar o porquê. Quando no livro ali, Jorge Amado vai falar sobre o mar, né? Sobre a questão do mar, que é o grande cartão postal da Bahia, que é o chamamento.
Ele fala sobre cultura, sobre identidade, sobre um monte de coisa. O Baco vai falar sobre outras questões. Eu Uhum. vou colocar o Baco aqui porque ele vai falar sobre outras questões que transcendem a questão só da identidade visual do lugar. Ele traz a Bahia muito para perto, né? O Baco, ele é quando, no livro mesmo, Exu é o guardião da Bahia. E Baco leva Exu no sobrenome dele, né? E é por isso Uhum. que é Baco. E esses contrapontos, eles. Eu pensei um pouco no livro, porque eu tô lendo. Eu não sei que ano que eu vou terminar, talvez eu termine na minha outra encarnação, que é o Defeito de Cor, né? Talvez eu termine em outra encarnação, apesar que eu Uhum. já estou na metade do livro. E ele é muito, ele traz muito essa questão da Bahia, o Diego, igual a gente comentou aqui. Você começa a imaginar essa Bahia e o livro vai mostrando para você que a Bahia não é bem isso que a gente daqui do Sudeste ou que é Uhum. do Sul, tal, vê. Então assim, a Bahia é o Wakanda brasileira, né? E Uhum. Sim, muita gente tem esse pensamento e tal. Não é, cara. Não não é. é, não é. A gente tinha um camarada aqui do Parentalidade que participava, que tem familiares próximos dele, que é da Bahia, e ele já contou várias paradas assim que são absurdas do interior da Bahia, que é a Uhum. galera que foi herdando fazenda, herdando não sei o quê. Uhum. Mas trazendo um pouco pro bago, assim, cara, da faixa mais de guerra mesmo, sobre essa questão do mar, e a gente, às vezes, o mar, ele é o seguinte, eu sempre tive essa percepção, o mar é um lugar de respeito, tá ligado? O mar é um Sim. lugar que ele te leva, te traz de volta, mas às vezes ele quer te levar, cara, somente. E tem essa parada do calmo, né? Do mar tá calmo, do mar tá agitado, então é uma série de fatores, é uma série de equilíbrios naturais que acontece para essas coisas acontecerem. E eu fui aqui destrinchando, como a gente tinha parado nessa faixa, e o Baco vai trazendo algumas questões, assim. Eu acho que o que mais aqui me colocou aqui foi quando ele fala assim que cabra marcado para morrer, ou seja, eu sou um ser já preparado para ser morto, de Uhum. alguma forma. Primeiro, por ser preto, num país que é totalmente racista, então eu já sou Sim, marcado para morrer. sim. E minha cor é uma cor suicida, né? Não tem jeito, eu sou morto pela minha própria cor. E ele vai falando que balas não vão me encontrar. Eu acho que ele, não que ele pensou isso, mas eu pensei muito sobre a questão da letalidade da Bahia. Bahia é um dos Uhum. estados onde tem uma letalidade das forças de segurança altíssima, né? Onde Altíssimo. que os jovens, maioria jovens pretos, morrem. Então, quando ele fala que as balas não vão me encontrar, né? E não posso ser um Don Quixote transformado em esquinas em amanhã, né? Eu confio no meu caminho, eu confio em orar e Ora prometa eu. nunca me largar. Tipo assim, eu acredito naqueles que guiaram pelo mar, guiaram os meus antepassados no Atlântico, que foram Uhum. alguns até jogados pelo mar afora, que trouxeram com o mar agitado, com o mar calmo ou com o mar totalmente efusivo, trouxeram eles até aqui. E eu sou fruto disso aqui. E que me proteja agora aqui, que essas batalhas elas não pararam, que essas guerras elas não deixaram. É um mar de guerra que não parou. A batalha começou lá do outro lado do Atlântico e veio vindo dentro de um navio, chegou aqui, continuou, passou 300 anos, 100, 200, 300, continua do mesmo jeito, Uhum. a gente falando disso até hoje, mas aqueles que protegeram os meus lá atrás, por favor, continuem me protegendo aqui também. Que eles não. Se a oralidade, se a ancestralidade, se essa questão da fé passou deles e foi passando e chegou até a mim, é porque eles acreditaram lá atrás. Eles acreditavam que isso os protegeria. E hoje isso me conforta, me protege. Então eu achei que foi muito
Essa música pra mim é como se fosse uma oração, cara. É Uhum, uma, foi o que eu uma escrevi. reza. É Pô, isso, é uma internalizar mesmo, assim, cara, e sentir. A música nos faz sentir, nos faz. Uhum. Então eu queria só fazer esses paralelos um pouco com essa questão de trazer um pouco essa referência literária de Bahia de Todos os Santos. Quem não Uhum, leu, leia, do Jorge Amado, que você também vai. O Defeito de Cor também, que traz, coloca um pouco disso. E essa questão do barco, que ele vai trazendo várias referências ali, até da sua própria proteção no lugar. uhum, E ele fala que a Bahia continua sendo meu lar. Eu não quero largar a Bahia. A Bahia continua sendo o meu lugar. Então, assim, essa é a visão que eu tenho, assim, sabe? E uhum. em tempos que a gente vive de troca, né, Diego, de Sim. isso aqui é isso aqui não é aquilo. Eu Uhum, acho que até os nossos irmãos da diáspora, né, eles têm uma visão de que é o seguinte: nós vamos fazer nosso próprio caminho. Então, vamos fazer nosso próprio caminho. A gente tem uma. O Brasil não precisa de modelos, a gente precisa de nos interpretar e viver nossas vivências. Eu acho que o Baco uhum, trouxe um pouco disso, aqui, Uhum. um pouco dessa calmaria, porque voltando agora para o disco ele tem várias nuances, várias questões. E uhum, aí, de novo, vai num ponto alto lá, numa faixa, e já desce lá embaixo a ladeira. É aquele álbum para você estar no sofá da sua casa, deitado num domingo depois do almoço, escutando. E aí tu uhum. vai nessas frequências. E aí é o mar acalmando novamente. Excelente, obrigado. Robson. boa noite, meus amigos. Vou fazer que nem o Lucas. Cara, eu tenho uma visão um pouco mais simplista dessa faixa. Mas eu assino embaixo tudo que vocês falaram, principalmente a questão do que o Diego trouxe e a questão que o Alisson trouxe também, que eu vejo esse som como um ponto, Uhum, tá? E é muito um ponto. Por que ponto? Porque eu tenho aprendido, por mais que eu não seja praticante direto da Umbanda, né? Mas eu tenho respeitado minhas intuição e respeitado meus ancestrais, né? uhum, E tenho ido em alguns momentos num terreiro, e era um terreiro que, engraçado, fui saber da última vez que eu fui, que tem ligação direta com o terreiro que a minha avó tinha. Então uhum. a mãe de santo desse terreiro é sobrinha de santo, alguma coisa assim da minha avó. Então, é, foi foda. Foi foda. Que legal. Depois a gente fala sobre isso. E então eu tenho respeitado algumas coisas. E, por exemplo, na minha casa, quando eu sinto que eu estou precisando proteger um pouquinho a minha casa, eu coloco um ponto de algum e vou mentalizando coisas boas, firmezas boas e faço uma limpeza espiritual, enfim, né? Essas pequenas práticas que são ancestrais, né? E não sim uma doutrina, vamos botar assim Uhum. nesse sentido. Então eu vejo, essa é a faixa que eu mais escuto desse álbum, disparada. É a faixa que eu mais escuto. Todo dia eu Uhum, escuto essa faixa. Eu entrei no carro para levar as crianças para a escola ou para buscar que eu tô sozinho com as crianças, é essa faixa que entra. E, e por que que eu falo que eu vejo ele com um ponto? Porque eu vejo que, cara, ele tá ali, ele tá saudando ali a viagem dele, sabe? uhum, Ele tá saudando o caminho dele, independente de Uhum. para onde que vá esse caminho, se vai ficar ali na praia, né? Aos braços de Iá, ou se vai permanecer. E quando o Diego trouxe essa questão do tipo aquela vinheta, né? Essa é a minha vida. Veja por que que eu come... o que que fez eu chegar nesse é, lugar. E isso é muito que eu sinto assim, porque ele conta exatamente o Galo de Briga é a primeira faixa, Sim. né? Quando ele fala ali de uhum, Galo Brilho, meio de fogo, Uhum. Carcará é a primeira faixa. Entendeu? Aí depois ali ele vai falando do corpo fechado, a gente já sabe onde é que a gente, porque a gente destrinchou isso aqui muito bem, então a gente consegue interpretar
bem essa parte. Uhum. Uhum. Mas a Sueli Luna, cara, ela entra ali com uma melodia e com uma parada que é muito ancestral. Não sei se vocês têm essa pegada, se estão sentindo isso, sabe? Com essa melodia, Uhum. com esse caminho do instrumental, de tudo. Cara, nem todo mar é calmo. Ele é aéreo, sabe? Ele Uhum. é acima, não é aqui, sabe? Quando é aqui, Uhum. ó, atmosférico, sabe? É uma pegada atmosférica. Por isso que eu sinto muito essa pegada de ponto, assim, sabe? É, às vezes eu tô cantarolando, é isso aí que tá vindo, sabe? E aí, eu, sabe que vem esses trejeitos que vem Então, tipo, é um pouco mais simplista a minha visão, porque eu acho que aqui foi o ápice dele. Sim. Essa faixa aqui, ele chegou ali, ó, tipo, porra, sabe o cara tá em transe, saca? Tá, pô, subir, subir. Daqui, se eu subir, tá de boa. Se eu não subir, ou desceu. Sim. Ou desceu, né? Então, cara, é a faixa que eu mais gosto, é a faixa que faz eu pensar em muitas coisas e principalmente sentir muitas coisas, e principalmente físicas, sabe? De me arrepiar, sabe? E eu moro na praia, né? Eu moro a 5 minutos da praia. E, cara, tem uma parada da praia que sempre quando eu tô muito estressado de novo, não tenho terapia agendada, eu só pego o carro e passo na frente da praia. Passo por toda hora que Uhum. o Alisson já. Eu já levei o Alisson lá nesse caminho. Eu faço esse caminho. E, cara, é isso. Eu sinto que esse negócio do nem todo mar é calmo é isso. Ele dentro dele tá uma tempestade gigantesca, então ele vai pro mar, saca? Sim. Ele vai pro mar Sim. ali, vai para um ponto de equilíbrio dele, sabe? Vai encontrar um Uhum. local que é nos braços de Ea, sabe? Tipo, ali ele sabe que ele é marcado, mas é que ele é abençoado e que balas não vão lhe alcançar, sabe? Porque Sim. ele tá ali naquele local aqui, interno dentro da cabeça dele, dentro do espírito dele. É isso. Vamos para frente. Massa. Bom, só uma questão técnica aí do que tu falou, que é a percepção, né? Afinal das contas, a teoria musical ela traz essa percepção, que é essa melodia, ela de fato, ela tem esse quê sombrio, né? E eu vou deixar isso aqui só tecnicamente falando mesmo para os nerds da música aí que Uhum. escutam a gente aí. Eu pesquisei, cheguei a pesquisar. Ele é um modo grego, é o eólio, que ele tem essa componente sombria, que também é o que conversa com os pontos de Pô, olha música, só. entendeu? Até me É, Sim. arrepiei. Eu sei disso e não sabia. a- o tipo de melodia composta no modo eólio, principalmente essa Você música, sentiu? é, Hum. ela relaxa num acorde menor, que é um tom menor, na verdade, quando se fala de harmonia modal, você não tem muito disso. Mas ela relaxa numa nota que ela traz esse clima, que é o Mi menor, que é Cara, meio acordar e sombrio. dormir com esse som é ótimo. É, é. Saca? Então ela Tipo, tem pô. na sua composição, ela foi pensada para ter essa atmosfera, justamente porque são os modos que causam essas sensações na gente, né? Falando basicamente aí de música, mas enfim, eu só queria E trazer esse adendo. é que ele tem esse violão, né? Sim. Ele tem esse violão ali que tá fazendo esse acorde dedilhado Uhum. em loop, saca? Que, cara, é isso, exatamente É. isso aí. A melodia ela tá a melodia segue esse campo harmônico, é uma harmonia modal no modo eólia, um modo grego chamado eólia. Mas enfim, desculpa É, aí a é nerdice. e entra o grave do baixo, assim, cara, é Uhum. realmente o Baco nesse álbum, ele, cara, ele foi pra dentro da música, É musicalmente sabe? muito bom, é o que eu venho Eu falando. não vejo ele como um rapper nesse álbum, Uhum. entendeu? Não, é Não musicalmente muito vejo ele bom, muito bom. como um É, MC, assim, como um cara que tá. sim, Não, eu vejo uma produção cultural e musical muito rica, sim, rica muito, mesmo. muito, muito, muitas texturas. Mais alguém para a gente continuar?
Lucas, você quer falar alguma coisa? Não, 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 tá ok. Acho que é isso de Mar de Guerra mesmo. Essas lembranças que a gente trouxe, acho que tá contemplado aí. Ups.